Olá, caríssimas pessoas! A gente está começando 2023, esse é o nosso primeiro ArtaCast do ano e não poderia começar melhor. Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas a gente tem que fazer esse registro, que esse é o nosso primeiro programa desse ano. E conforme vocês já sabem, né, seguindo a orientação do meu marketing, por favor, curtam o vídeo, sigam o canal, compartilhem. E os projetos de vocês de 2023 vão dar super certo se vocês fizerem essas 3 coisinhas. Então, melhor não arriscar com o universo. A gente tem uma super convidada hoje. A gente tem uma felicidade enorme de abrir os nossos trabalhos no ArtaCast com a Águida Lima, que além de ser uma parceira, eu costumo dizer que a vida é muito generosa quando oferece presentes. E esse foi um presente para a Arta e um presente para a sócia diretora que vos fala. Então, a Águida é psicóloga por formação, está na Bahia já há 20 anos, é a diretora fundadora da Talento RH e faz um monte de coisas bem legais que ela vai contar para a gente aqui hoje. Então, minha amiga, que honra recebê-la no primeiro ArtaCast. Bem-vinda. Obrigada, E Fabi. Que a gente consiga conversar hoje sobre liderança feminina. Então, eu quero que as meninas assistam esse programa com muito carinho e que os meninos compartilhem com as suas meninas. Vamos conversar? Bora. Que bom que você está aqui com a gente. Lisonjeada pelo convite, não sabia que era o primeiro do ano. É, o primeiro do ano. E carregado de muita sorte. Ah, não tenho dúvida. E a gente vai ter que se esforçar um pouquinho hoje, né? Para não sair tagarelando. Porque e perder o rumo aí da... Pra gente é difícil. Foco. Nossa, quando se encontra... Pois é, e a gente trocou, e engraçado que as nossas trajetórias, elas se encontraram em um momento muito peculiar, e a gente poderia fazer o que muitas mulheres fazem, que é concorrer, já que a gente vai falar de liderança feminina, vamos falar disso, porque os nossos negócios, em algum momento, eles se encontram, mas a gente se encontrou, né, do jeito certo. A gente se encontrou primeiro como ser humano. É verdade. Né? E teve essa admiração mútua, instantânea. Sim. Uma coisa muito linda. Sim. Né? E eu me lembro da primeira vez que a gente se encontrou de verdade, né, fisicamente, porque a gente tem muito disso, né, do virtual, aí conseguimos marcar. Foi uma conversa de mais de 3 horas, eu contei tudo, você contou tudo, foi uma loucura. Então é por isso que eu digo, toda vez que a gente se encontra, essa delícia, né, de muita sinergia, muita experiência para trocar, então muito bom. Tá. E a ideia do ArtaCast, Águida, é isso, o que a gente faz profissionalmente, o que a gente fez nas nossas esferas, que a gente consiga compartilhar com as pessoas. Você tem uma trajetória belíssima, você veio empreender na Bahia, né? Então você veio de São Paulo, trouxe um projeto pioneiro naquela época. Eu vou deixar você contar, né, do seu desafio, de como você começou. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer tem a ver com esse desbravar. Você sabe, quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava como monitora de informática numa escola de computação que fica aqui no Garcia. E um chefe que eu tinha, que chamava Fernando, ele me disse assim, olha, vem cá que eu tenho que lhe dizer uma coisa. O primeiro feedback, e na época era Lotus 123, isso revela facilmente a idade, né? D-Base, Lotus 123, tela preta, aquele cursor verdinho. E ele me disse o seguinte, você vai ter que trabalhar 3 vezes mais que qualquer homem, 2 vezes mais que qualquer mulher. Eu tomei um susto quando ele me disse aquilo. Ele disse, olha, você é inteligente, homem nenhum vai gostar disso. Outra coisa, você tem um biotipo diferente, então eles vão entender coisas diferentes. Quer dizer que você é bonita, ele quis dizer? Eu não sabia porque eu nem era, eu era uma coisa tisiquinha. Aos 17 eu era bem horrorosinha. E a outra coisa foi, eles não vão aceitar que você com isso faça melhor do que eles, então você vai ter que trabalhar 3 vezes mais do que qualquer homem. E ele me disse que eu teria que trabalhar 2 vezes mais que qualquer mulher, por questões muito similares. Então, quando a gente fala de liderança feminina, para a gente começar esse trabalho, esse momento nosso, o que é que você imagina, Águida? Quais foram os maiores desafios da sua carreira? E com a sua experiência atuando, né, na área de recursos humanos, na área de gente, quais são os maiores desafios que uma liderança feminina enfrenta? Primeiro, eu acho que a gente deveria escrever um livro, né, sobre isso. Porque são cases, assim, essa fala me trouxe à minha memória, né, da minha experiência com meu pai ainda, né, cidade, próxima à cidade, que era assim, eu queria muito trabalhar para comprar minhas coisinhas. Sim. Né, quando eu era adolescente. Eu odiava ter que pedir para o pai comprar um tênis, uma calça jeans, então eu queria trabalhar. Nessa época,
Meu pai, então, saiu do sertão, nós fomos para São Paulo, eu tinha 7 anos, eu sou a mais velha de 6 irmãos e a única mulher. Nossa! Já começa daí, né? Por aí você Sensacional! já vê, né? Aham. Então, teve toda aquela aculturação de chegar em São Paulo, você vem do sertão da Bahia, só a pino. Vocês eram de que cidade? Vocês são de que cidade? Eu sou de Paulo Afonso. Paulo Uma Afonso. cidade do interior do estado, que eu nem conheço direito ainda, mas voltarei lá em breve. Sim. Então, chegamos muito pobrezinhos em São Paulo, mas muito mesmo, né? Moramos numa casinha bem pequenininha e meu pai foi um empreendedor, né? Muito empreendedor, conseguiu crescer um pouquinho. Quando cresceu um pouquinho, ele comprou um posto de gasolina. Ele saiu de um caminhão, né? Ele trabalhava numa pedreira, se eu não me engano, não lembro exatamente, mas e conseguiu, com a sociedade com o tio, comprar um posto de gasolina. Quando ele fez essa compra, nossa, a gente mudou de vida completamente. Uhum. Não assim para uma mansão, mas para uma casa onde, por exemplo, eu que tinha uma gaveta das minhas roupas, era a única coisa que eu tinha, uma gaveta, e eu pude ter um quarto, só meu. Imagina, uau, um quarto palácio. só meu. E aí, aí fui crescendo, 12, 13, 14, com 14, 15 anos, eu falei, papai, por que todos os meus irmãos trabalham com o senhor no posto e eu não posso? Porque posto de gasolina não é lugar para uma mocinha. Opa! Eu fui trabalhar num shopping center na Avenida Paulista, vendendo semi-joias, né? Era uma loja que vendia coisas indianas, prata, uma coisa assim. Sim, sim. Consegui o saláriozinho e comprava as minhas coisinhas. Quer dizer, já nessa época, esse desbravar que você fala, para mim é uma experiência muito forte comigo, né? Muito forte. É um desbravar no sentido literal da coisa. Porque você faz isso ao desbravar, você pega essa fala, né, que até hoje, na nossa vida adulta e na nossa carreira, a gente ouve o tempo todo, todos os dias, né, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, muitas vezes namorados, amigos, né, parceiros de vida também, e rasga. Você passa por cima como um rolo compressor. Porque esse desbravar envolve essa capacidade, né, essa habilidade que uma mulher tem de executar aquilo que ela planejou e que ela colocou como meta na vida dela. Essa é a mulher, muitas mulheres, né, inspiradoras que fazem da sua própria vida, seja na própria carreira ou na vida doméstica, que tem esse impulso para passar por cima desse preconceito, né, que a gente vive, esse tabu, que é uma ignorância, assim, da humanidade. É verdade. É uma coisa que não é local, não é só cultural, é da humanidade. Por isso que a gente fala, né, o machismo estrutural. Sim, sim. E por isso eu até não sou tão fã dessa agressividade toda do feminismo, mas eu vejo o feminismo como um movimento absolutamente pertinente, necessário. Sem sombra de dúvida. Eu só não tenho tanta energia para ser tão agressiva. E eu vou até contar um... Eu tenho medo dos extremos, quaisquer que sejam. Mas também eu não gosto da sombra. Eu não gosto da imparcialidade, né? Assim, eu gosto de fazer o meu trabalho de formiguinha muito bravamente. Sim. Né? Um outro exemplo é, assim, já da nossa história mais recente, desse enfrentamento na carreira, foi um momento onde eu fui fazer uma vaga de CEO, né? Então a Talento RH, falando um pouquinho da empresa, ela recruta executivos também. Faz programas, assessoria de recolocação para executivos, uma unidade de negócio que está cada vez menor para mim, porque a gente está focando mais em recrutamento e seleção de executivos e outplacement, que são os 2 carros-chefes da empresa. Então, estava recrutando, a vaga era um CEO, e quando eu recruto, pelo tempo de mercado, pelo conhecimento que a gente, quando pega o perfil da vaga, já tem uma noção de quem vai, né, selecionar ali para começar o trabalho de investigação. E aí eram 4 sócios, né? Já mais
sêniores, maduros, Uhum. e cada um pensava de um jeito. Na hora que eu disse a palavra, eu tenho uma candidata ideal, né? Um deles falou assim, não, mas a gente não quer, para esse cargo a gente não quer mulher. Aí eu arregalei o olho, né? Fiquei estática, né? Eu toda produzida, nessa época eu ainda andava de salto, agora não, né? Agora eu estou um pouco diferente, mas levei um susto e eu falei, oi? Né? Não, a gente não quer mulher. Como assim? E por quê? Não, é porque a gente acha que mulher não sai com um cliente nosso para jantar somente. Eu, oi? Vocês estão falando com uma mulher que faz isso, que sai para jantar, fecha o negócio ou não fecha o negócio e vai para casa maravilhosa, livre. Porque a proposta era essa. Né? E, nossa, levantei da mesa e saí. Perdi 50 mil reais ali naquela mesa. Mas perdi com gosto, sabe? Ah, claro, eu não tenho dúvida. Então, são barbaridades assim que a gente enfrenta, uma parte das líderes, né, do nosso mercado enfrenta, e nós estamos muito distantes de resolver essa questão. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, discutir, refletir, pôr em prática, melhor vai ser para todo mundo. E você sabe que você trouxe um ponto que eu levantei da mesa e perdi 50 mil. E esse é um ponto para a gente refletir. Eu concordo com você. A proposta do ArtaCast, eu tenho uma preocupação, Águida, de nunca me posicionar, e essa é uma preocupação pessoal. Sempre foi, né? Eu sou acadêmica, eu sou apaixonada pela sala de aula, minha formação é como educadora. Eu fiz 4 anos de contábeis, mas fui fazer educação, que era a minha paixão, especializei em educação, depois fui fazer extensão em psicologia junguiana. Você sabe que eu tinha loucura para fazer psicologia, até me dizerem que eu tinha que ir pro minha paixão da minha vida. Porque eu sou psicóloga. Então eu fiz extensão e como paciente, né, a minha linha de trabalho, a minha terapeuta é junguiana. Vai ter que parar, gente. Em algum momento, não é fácil. Meu Deus. Fiz essa formação em Angola com uma psicóloga extraordinária, que é facilitadora desse processo. Mas eu tenho uma grande preocupação de trazer muito mais questões do que respostas. Eu quero gerar um espaço para o debate. Eu acredito que toda vez que a gente abre esse espaço para conversar, para falar, em especial, para ouvir ideias que não são talvez as que a gente tem, a gente amplia, né, o nosso horizonte. Então, o espaço do diálogo e do debate, para mim, ele é fundamental para a construção de conhecimento. Então, eu trazia para você, né, quais são os principais desafios desse desbravar, de como a gente se posiciona, de como nós somos exigidas. Você falou sobre essa história de pedir para o pai, e eu vou te falar um pouco do que você falou de outplacement que você cuida. Eu lembro que eu tinha 14 anos, eu disse para meu pai, eu preciso ir para o cinema. E ele vai trabalhar. Eu disse, como é que eu vou trabalhar? E eu vou fazer o quê? Ele trabalhe. Eu tenho uma grande gratidão ao meu pai, porque apesar de ser um homem machista, isso é um paradoxo. Ele me criou de uma maneira tão independente. Foi a maior herança que este homem, né, que faleceu muito jovem, com 51 anos, me deu. Porque ele me disse, isso vai trabalhar. E, como ele mesmo brincava, o nariz nasceu arrebitado, eu não ia ficar com esse desaforo de ser provocada e não responder. Quando ele chegou em casa de noite, uma semana depois, a casa estava cheia de menino. Ele, mas o que é isso? Estou trabalhando. Estou dando banca, né? Para quem não é da Bahia, banca, gente, são as aulas particulares, quando a gente põe crianças em casa para dar aula de reforço, né? E depois comecei a vender PR Alexander, que era um produto de beleza na época. Eu lembro que eu entrei lá e tinha um negócio assim, olha, você tem que ganhar um desconto como vendedora de 30%, mas se você for coordenadora, seu desconto é 40%. Aí eu disse para a moça, eu quero 40%. Ela, não, mas não é assim, você tem que vender a cota mínima. Daí o meu pai foi lá de novo, eu digo, me empreste aí 200 dinheiros, eu não lembro qual era a moeda. Ele, mas para que você quer isso? Eu digo, é um empréstimo. Você vai lá. Aí ele foi lá, entendeu como era que fazia, me inscreveu, era de menor, 14 para 15 anos.
Em uma semana eu vendi o diacho da cota e já ganhei o desconto de 40%. O curioso disso é que minha mãe comprava a preço normal. Mas eu sou mãe, eu digo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não mandaram eu trabalhar, mãe é mãe. Normal. E o negócio é um negócio. Que malvadeza. Pois é, hoje eu não faria isso, né? Mas enfim, a gente é muito provocado a se deparar com isso. A sua fala do seu cliente me remete ao que eu queria te abordar. Quando você está fazendo uma assessoria para recolocar um executivo, quando uma empresa te contrata, você ainda enfrenta dificuldade de recolocar mais mulheres do que homens? E como é que você lida com isso? Porque quando eu ouço do meu cliente uma coisa nesse sentido, é como se quebrasse uma partezinha aqui dessa representação do todo. Se você ouve, como é que você lida com isso? Bom, primeiro vamos fazer aqui uma paradinha para explicar para o seu público, inclusive, claro, né, a diferença das coisas. Primeiro, a nossa empresa, por trabalhar com as duas coisas, são coisas opostas, né? Sim. E que o negócio vai muito bem, obrigado, porque a gente toma muito cuidado para separar as coisas, né? São unidades de negócios diferentes. A assessoria de recolocação é um projeto, um programa, né, de assessoria, como o próprio nome diz, onde a gente constrói as ferramentas. O que são as ferramentas? LinkedIn, currículo, treinamento de entrevista, assessment, dá a ele uma capacitação com essa ajuda na construção das ferramentas para que ele possa buscar o mercado também. A gente busca por ele, mas ele também busca. Perfeito. Né? Sendo orientado de como fazer isso. Instrumentalizado, ou claro. seja, de posse de ferramentas adequadas, sempre há uma releitura das ferramentas utilizadas, porque o mercado muda toda hora, e a gente, então, faz esse trabalho. No programa de outplacement, que é completamente diferente, que é na tradução, vamos traduzir, inclusive, para o seu público o termo, outplacement é um programa de transição de carreira, quando a empresa oferece o benefício para o colaborador que ele precisa demitir por algum motivo. Claro. Normalmente, esse programa é ofertado para executivos que deixaram um legado positivo na companhia. Perfeito. Não é para qualquer Sim, claro. Né? Então, você tem o programa individual para executivos, para média gerência, e tem o programa para o nível operacional, quando a empresa precisa demitir um grupo. Então, nós somos especialistas, trouxemos para a Bahia o conceito, trouxemos inclusive, através eu já trabalhava com isso em São Paulo, né? Sim. Quando eu cheguei à Bahia, eu não cheguei e montei a Talento, foram 2 anos depois. Então, eu trouxe através de uma outra empresa que também conduzia, que tinha essa expertise de mercado. E, enfim, então, outplacement é quando a empresa vai demitir... O demandante é a empresa. O patrocinador é a empresa. Perfeito. E a assessoria de recolocação é quando o profissional quer contratar. Vai lá e te procura. E procura. E hunting... Então, todo mundo, quando quer assessoria de recolocação, pergunta, você faz hunting? Sim, faço hunting. Mas hunting não é o que a pessoa entende como assessoria de recolocação. Né? Quer dizer, aliás, ela entende como assessoria de recolocação. Sim, mas não é. Porque o hunting é uma técnica, né? É um modus operandi de uma técnica, é uma técnica de busca ativa por um perfil orientado por quem? Pelo seu cliente. Claro. Olha, eu atuo sou líder de uma indústria de alimentos, eu quero que você busque fulano, cicrano e beltrano. Faça uma abordagem ativa. Perfeito. Então, o Headhunter, ele vai lá e caça, chama, convida para o processo seletivo. Então, ele está trabalhando para quem? Para o empregador. Para a empresa. Não para o candidato. Perfeito. Então, para ficar claro, eu já cansei de colocar esse quadrinho explicando LinkedIn, mas é sempre bom. Porque, de fato, as pessoas fazem confusão com os conceitos. Confundindo, e é normal. E aí, quando eu trouxe essa questão para você, é quando a empresa te demanda e você tem lá um grupo de executivos. Então, a empresa precisou, por qualquer motivo, fechamento de unidade, redução de quadro, fusão, enfim. Qualquer que tenha sido o motivo, teve que desligar 30, 40 profissionais. E você tem mulheres e homens nesse grupo. Fabi, que diferença, então, eu tenho essa vivência completa, né? Tanto recrutando profissionais, quando o cliente está resistente, então a gente atua como consultoria. Primeiro como?
tratando o alinhamento dessa posição. Quando ele fala uma barbaridade, né, porque não tem o preparo, a empresa não está num estágio de maturação que ele é capaz de compreender que essa paridade de gênero precisa acontecer, é mais do que mandatório, é algo que gera uma sustentabilidade para o próprio negócio dele. Toda essa discussão que a gente vai talvez entrar nela daqui a pouco. Sim. Mas eu encontro ainda resistência no recrutamento. Na recolocação, a mesma coisa. O profissional que está buscando uma recolocação, seja através do programa de outplacement ou da assessoria de recolocação, ele esbarra nas mesmas dificuldades. Eu já atendi uma mulher, contar dos milhões de cases que eu tenho, mas um foi muito especial para mim. Foi uma executiva que ela, na época, tinha 47 anos de idade. Meu escritório era aqui em Salvador, que hoje é lá no Hangar. Ela entrou na minha sala. Primeiro ela me ligou, ela não conseguia se expressar direito. Eu falei, olha, vem aqui, que a gente conversa pessoalmente, né? Para eu entender o que você precisa. Ela entrou, Fabiola, na minha sala, aos prantos. Nossa. Essa mulher. Nós ficamos uma meia hora no acolhimento ainda, para eu entender o que tinha acontecido. O que aconteceu? Ela foi procurar um concorrente do programa de assessoria de recolocação, que disse o seguinte para ela: você está muito velha para o mercado. Como uma pessoa com 47 anos, mulher, pode querer sair de onde está para ir para outro lugar? O mercado não vai te contratar. Nossa. Em síntese, a gente fez o trabalho, 3 meses depois ela estava recolocada muito bem, quase 30% a mais de salário. Né? E trilhou o restante da carreira dela, está empregada até hoje. Ela deve ter uns 56. Tá? Então, a gente enfrenta, e não é só... E isso que você trouxe é muito grave. Muito grave. Porque a gente não está falando nem da pessoa que vai contratar, mas de quem é intermediário. E que, por princípio, ou por conceito, deveria claramente entender que o nosso papel não permite nenhum preconceito. O nosso papel não permite fazer uma distinção, seja ela qual for. Nós que atuamos na área, Águida, não precisamos de uma lei para nos dizer que a gente não pode discriminar. Não. Porque isso está na nossa alma. Mas aí isso está na nossa essência. Exato. Por aí você vê por que a nossa empresa está onde está, né? Claro. Então, por esse caminho, essa escolha consciente nossa, essa valorização do ser humano, nem mulher, homem... Não. Não é essa questão, essa capacidade de enxergar o outro que a gente tem, que é, para mim, uma das competências mais absolutas do nosso universo feminino. Sim. Que são excepcionais, são faróis, quebram, desbravam, ajudam a desbravar, porque o desbravar não envolve só força. Sim, né? Claro. Não é força exatamente, são competências, são habilidades que a gente carrega. E eu sei que foi muito lindo esse case, como tantos e tantos e tantos outros. Isso me levou hoje em dia, por exemplo, a fazer parte do movimento Mulheres Positivas, da Fabi Saad, né? A gente lembro, a apresentação dela foi muito boa. Vale a pena a gente falar desse tema depois e trazer num grupo. Ô, Águida, você foi para o próximo ponto nosso, de competência, de habilidades que são femininas. Você sabe que essa coisa que a gente falou agora sobre a resistência e a restrição dos profissionais ainda não contratar, me parece uma grande miopia. Porque a gente tem mais de 53% das famílias brasileiras chefiadas e mantidas por mulheres. Esse é o número. Em contrapartida, a última pesquisa que eu li, que foi divulgada em 2022 com dados de 2021, a gente tinha 39% das mulheres em posições de presidência ou como CEOs de empresa, de liderança. Acho que 31%, não? Estava 39%, uma pesquisa específica que saiu da Globo. Depois eu vou até resgatar esse número aqui, porque eu printei a tela para a gente. Mas você vê taxas assim, em vários níveis de empresas e remuneração. Os índices do Brasil são muito menores que vários outros países, mas como você trouxe, ainda é uma temática mundial, porque em todos os países, de maneira geral, a ocupação das mulheres e o destaque das mulheres na liderança ainda é muito menor que o dos homens, apesar
das entregas serem, em muitos casos, muito mais consistentes, porque a gente foi provocado a trabalhar 3 vezes mais. Porque a gente foi provocado a trabalhar 2 vezes mais, né? Isso não é agora, Fabíola. Não é agora. Isso é histórico. Exatamente. Isso é pré-histórico. Sem né? considerar que os múltiplos papéis que nós desempenhamos, né? Então, quando a gente pensa nessa multiplicidade de papéis e dessa exigência toda, o que é que você considera que são as nossas competências, né? Vamos falar um pouquinho do conceito de competência. A gente tem, Águida, no nosso público, pessoas que são maduras nas suas atuações executivas, empresariais, pessoas que estão começando a carreira agora. Então, eu gosto muito que a gente mescle essa linguagem, né? Sim. Para a gente atender a variedade de pessoas que acompanham a gente. Quando a gente pensa, por que ter uma mulher como líder? Onde ela se diferencia? Quais são as competências, né? Pensando no conceitinho, conhecimento, habilidade e atitude, mas o que é que nos diferencia? O que é que vale a pena para a gente? Aliás, para uma empresa que a gente entrega de diferente, sabe? Sem uma distinção de gênero, mas o que é que o nosso modelo mental agrega numa estratégia empresarial que vai fazer diferença? Meu Deus, que provocação, né? Você está me provocando. Olha, eu tô, mas começar... minha avó dizia que a quem muito foi dado, muito será exigido, então... vamos começar do próprio conceito, né, de competências. O que são competências exatamente? Competências... vamos tentar traduzir aí derivado Perrenot, né, que é um grande pesquisador do tema e que definiu o conceito, que ele fala que a competência ela se dá quando você reúne uma série de habilidades, de conhecimento, de prática e gera uma solução eficaz. Perfeito. Essa é a competência, tá? Então, vamos também contextualizar com o nosso momento de mercado. Ok. Depois de uma aberração como essa da pandemia, quantos cases você conhece de mulheres que não só enfrentaram como mostraram para o mercado o que é o conceito da resiliência, por exemplo. A resiliência é um fator, a empatia é outro, o trabalho colaborativo é outra competência. Perfeito. Né, a colaboração. A comunicação empoderada, ela não precisa ser mais grossa, mais forte, mais autoritária. Exato. Ela precisa ser mais compreensiva, ela precisa fazer um papel que uma mulher domina há séculos, que é gerar confiança, que é mostrar uma liderança ressonante. Por que ressonante? Porque ela engaja, porque ela motiva, porque ela está numa linha de conceito que a gente da área fica falando propósito, significado. Sim. No mundo também das ideias, e às vezes a gente peca um pouco de não olhar para a prática. Sim, né? para o concreto, né? Olha tornar isso concreto. Tudo que aconteceu. A gente agora no nosso grupo, Gente Gestão Bahia, fala aí para os seus ouvintes, sim, né? claro. A gente tem lá exemplos de líderes que tiveram um sucesso absoluto nas entregas durante um processo de crise, vamos colocar assim. Claro. E quantos outros? Eu estava estava maratonando uma série chamada Guerreiras. Que fala essa eu não conheço. Maravilhosa. Netflix? Netflix? Olha aqui a gente propaganda. A Netflix não paga pra gente, né? Merchan. Não paga. Mas fantástica. E que faz o destaque do papel da mulher durante a Segunda Guerra. Uau! Né? E mostra 4 delas. Papel de cada uma prostituta, uma enfermeira, uma espiã e a outra, me esqueci, uma freira. Uau! Né? Eu vou assistir essa série. Tem que assistir, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Então, essa liderança ressonante é tipicamente feminina. Ela é tipicamente feminina. Porque nessa história da jornada dupla, né, que a gente tanto discute de forma isolada, só um detalhe,
Na minha formação como psicóloga, na defesa do TCC, eu tive uma filha, né? Minha filha mais nova. Tive meu filho, com 5 anos depois, tive minha filha. Foi quando eu consegui me formar e eu tive que defender o TCC. Eu pedi à professora para esperar 2, 3 dias, porque eu tinha parido no dia que ela marcou. Nossa! E como foi parto normal, parto na água, eu recuperei muito rápido. Muito né? rápido. E aí ela disse, ou você vem ou você não passa. Tive dúvida, tomei um banho, botei neném no peito, pus uma fraldinha e fui lá e defendi o TCC. Claro. Com pó de giz no ambiente. Entende o desbravar que a gente fala? Então, essa jornada dupla, eu acho que não tem isso de dupla. Não, ela é múltipla. Não, ela sempre múltipla. Foi múltipla para a mulher. Não tem um primeiro e um segundo turno? Não tem manhã, tarde e noite? Não. Até sonhando, eu sou dessa. Não tem manhã, tarde e noite. Se eu estou no meio de um desafio, eu até sonho com ele. Né? E, aliás, falando de desafio, é um mundo desafiador para uma mulher. Ela escuta, aquilo fere, faz uma destruição da autoestima. Às vezes ela, inclusive, tem a mentalidade de autodestrutiva, né? Autoestima baixíssima, por conta dessa meleca que a gente viveu durante séculos, que ela tem que... Já não basta tudo isso, toda a dificuldade, mas essa coisa de você ficar ouvindo essa cantoria que não faz o menor sentido mais. Não. Porque nós, aos poucos, o que tem acontecido? Nós estamos entendendo o que é se empoderar. Sim. Se empoderar é conseguir amar, é conseguir ver o outro, é conseguir ter empatia, é conseguir estabelecer uma relação, uma conexão de confiança e não quebrar isso. Credibilidade. Né? Palavrinha mágica, né? Então, então, não sei se eu respondi, porque Nossa, eu me empolguei. Muito, e a ideia é essa. Mexeu comigo. Eu morei em São Paulo. Por um intervalo curto de tempo, eu morei em São Paulo de 2009 a 2012. E eu voltei de Angola. Eu fui convidada para um desafio em Angola. Foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. Eu sempre digo que a experiência de Angola, ela não foi uma experiência de aprendizado profissional. Ela foi uma experiência de vida. Profissionalmente, é um país tão carente de tecnologia. Quando eu falo tecnologia, eu não estou falando de sistema, de software, de hardware, mas de conhecimento, de gestão de conhecimento, enfim. Que a gente vai com muita entrega, né? Então, não é que profissionalmente você incorpora valores humanos. Uhum. Se você se permitir, você não passa por uma experiência daquela e volta igual. Sabe? E aí, de lá, eu acabei recebendo um convite. Eu trabalhei 10 anos numa empresa na Credicar e eu neguei 4 convites para São Paulo. No último, o vice-presidente RH fez assim: menina, você está acabando com sua carreira. Porque você está ficando presa aqui. E era por uma questão puramente familiar, de fato, de mobilidade. E eu lembro que eu contando essa história para um executivo depois que eu conheci no mercado de incorporação, ele me disse: Fabíola, São Paulo para executivo é igual a morte. Vai chegar. Então, você precisa viver essa experiência. E São Paulo, sim, foi uma experiência de carreira extraordinária. A Arta nasceu em São Paulo, porque o meu vice-presidente na época, que era o meu líder, foi o meu grande impulsionador de projeto. Ele olhou um dia para mim e fez assim: eu não entendo. O que você está fazendo aqui? Que você não tem sua empresa e que você não é patrimônio humano. Porque a gente chamava o RH de patrimônio humano, que, diga-se de passagem, esse nome recurso humano já teria que ter mudado há muito tempo. Eu sou uma defensora disso há trocentos anos. Humano, né? Recurso. Hoje eu estava corrigindo um material de um projeto nosso, e aí a empresa que montou o material escreveu reciclagem. Eu marquei de trocentos mil traços e escrevi para ele: eu não sou lixo. Gente não se recicla. Gente se qualifica, se requalifica, mas gente não é papel para ser reciclado. E ele respondeu: ai, Fabíola, foi sem querer. Eu digo: não, você está trabalhando para uma empresa de gente. Olha, gente, esse papel didático, né? Não, eu não sou lixo para ser reciclado, mas
Eu quero fazer o recorte de São Paulo para te falar sobre lugar de mulher. Porque quando eu cheguei em São Paulo, Águida, eu fui trabalhar numa incorporadora e eu não tinha nenhum conhecimento no mercado imobiliário, nenhum conhecimento. E fui contratada para assumir uma área de gestão, para cuidar de um projeto, gerenciar uma unidade de relacionamento com o cliente. Bom, disso eu conhecia, gestão de gente era a minha praia, formar executivos era a minha praia, mas eu não entendia, eu não sabia que diabo era BIPSE. Eu brinco muito com isso, porque até como pessoa física, CPF, eu devia saber, não sabia que diabo era BIPSE. E em uma semana, eu entendi, pedi a ele uma semana para entender a área, passei por 8 entrevistas, e que foi uma coisa louca, fui aprovada, entrei, né? E aí eu apresentei o projeto, né? Rodei um PDCAzinho, né? Apresentei o projeto. E eu ouvi coisas que seriam elogiosas para muitas pessoas. Uma delas foi assim, mas que me pareceram muito ofensivas, porque é essa história do que você escuta e em que lugar você está. A primeira foi: menina, você se comunica muito bem, você fez GV, não foi? Eu disse: não, eu fiz o NEB na Bahia. Então, são vários recortes, né? Mas não é possível, porque você fala muito bem. Eu disse: eu não falo um pastel e 2 chopos, um pastéis e 2 chopos, aquela coisa da concordância, né? Que a gente brinca. Aí ele: olha, é ousada. E a baiana é retada. Eu disse: não, a baiana não é retada. A gente só se posiciona quando a gente é convocado do jeito que tem que ser. E a terceira coisa era assim: mas isso aqui não era um lugar para você estar. Porque você nem é do mercado, você nem é do segmento, e você apresentou um projeto desse, e ele fez uma pataquada, né? Pataquada também, para quem não é de Salvador, gente, difícil explicar o que é pataquada. Pataquada seria, vamos à tradução do baianês. Pataquada é presepada, confusão, barulho, né? E ele fez uma pataquada que ele ficou impressionado com o projeto. Ele não acreditava que eu não tinha feito FGV, que eu não tinha feito pós na FGV, e como era que eu estava naquele lugar, porque eu não conhecia nada e tinha entregado um projeto daquele. Ele disse: mas então deixa eu só entender uma coisa. Por que o profissional que estava aqui antes, né, louro de olho azul, destruiu a área em 9 meses? Em 9 anos, e aí com uma semana eu te apresento um projeto, e o que eu consegui provar depois, em 3 meses a gente resolveu aquilo. Qual é o lugar da mulher? Né? Existem segmentos que a gente tem que estar, existem segmentos que a gente não tem que estar. Quem define isso? Porque a gente tem essa provocaçãozinha aí, lugar de mulher onde ela quer estar. Eu quero ir além disso. Porque aí, Águida, no que eu quero te perguntar agora, e que eu quero que sirva de reflexão para os homens, para os executivos, para as mulheres, o que define o lugar da mulher? O que define o lugar dessa líder mulher? Eu acho que assim, a gente não pode fechar os olhos para tudo isso, né? Que tem havido uma certa evolução, isso não tenho dúvida. Sim. Para uma parcela mínima de líderes, de CEOs, que têm consciência, que estão ganhando consciência, que estão preocupados em ouvir, em aprender, né? Mas, de novo, o tal do desbravar. Porque, assim, o protagonismo de você querer algo que não seria, teoricamente, o seu lugar, é uma ousadia também da mulher. Precisa ser dela. Nunca a sociedade vai ficar, né, esperando que ela decida assim, de uma forma passiva. Não é isso? Nunca foi assim. Está aqui no seu colo. Nunca foi assim. Então, se a mulher quiser ser mecânico de carro, ela vai ser. A Fabiola, que você conheceu lá naquela apresentação, sim. Ela conserta carros. Também é uma executiva da Dow Química. Que sensacional. Ela é sensacional. E ela tem uma moto, Harley Davidson. Deus é mais. Você entendeu? Respeito à coragem, eu tenho medo desse negócio. Ela e o marido. Aí eles fazem viagem juntos e tal. Enfim, causa à parte. A Harley também devia pagar a merchan pra gente. Ai, desculpa. Não, a gente não tem esse problema. Mas assim, o que eu quero dizer com isso não é fácil. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Não vai existir um dia em que a nossa sociedade bonitinha... Isso aí é um delírio, né?
Eu acho que... Então, o que você está fazendo é um alerta para as mulheres. Eu estou fazendo um alerta, assim, se prepare. Primeiro, deseje. Deseja esse lugar. Deseje esse lugar. Tenha a ousadia de desejar esse lugar. É você, tem que nascer de você, né? E depois, saiba que a luta não vai ser fácil. Saiba que vai haver luta. Agora, a luta ela pode ser difícil, mas ela pode ter todo um encanto que só você, no seu enfrentamento, vai descobrir. Uhum. Foi assim comigo, foi assim com tantas mulheres que eu atendi, que eu recruto. É assim, às vezes, com o cliente, o quão doloroso é o fato dele querer mudar e ser um executivo empregador melhor. Não é fácil. O processo de mudança a gente está vendo no mundo que a gente está vivendo, Sim. né? Um mundo que a gente tem um monte de jargão para definir, mas ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe de nada. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Está todo mundo, né, conjecturando Sim. sobre algo que você não tem certeza de nada. Por isso que, às vezes, muitas vezes, Fabíola, eu me abstenho. Toda aquela discussão política, estou fora, estou plantando banana e plantando tomate. Literalmente, viu, gente? Literalmente. Essa pandemia, moça tem 300 mil talentos, inclusive. Não é talento, é enfrentamento. Eu não sabia plantar banana. Eu não sabia o que era agrofloresta. Tem coisas que eu faço e eu ouso fazer porque eu quero. Né? Então, essa liberdade da minha independência hoje, como profissional, mas como mulher antes de tudo e como ser humano, é fazer o que eu quero dentro dos meus limites, com todos os meus fracassos, mas também com a glória dos meus acertos. Sim, sim. Né? E que eu não preciso sair postando no Instagram, nas redes. Às vezes eu tô lá, eu divido com um amigo, com alguns amigos, uma conquista, às vezes não. Sim. Né? Mas esse é um outro momento da vida, né? Um Sim. momento que você já, como a gente diz, comeu pão que o diabo amassou e agora consegue usufruir um pouquinho dessa coisa maravilhosa da vida. Mas foi esses dias que eu descobri, né, com o começo da pandemia, quando todo mundo teve que ficar em lockdown, fechado e tal, que existe natureza, que existe ciclo, que a primavera tem perfume, que o canto dos pássaros é uma coisa maravilhosa a determinada hora do dia, que o beija-flor vai na sua casa a tal hora do dia, que existe bicho perigoso, bicho que você não imaginava, por exemplo, sapo-boi enorme, um gafanhoto enorme. Eu tenho essa vivência nova na minha vida, o amor de animais domésticos como cachorro que eu nunca tive na minha vida. Sim. Então eu transformei a minha vida, eu aproveitei esse período para transformar o momento da minha vida. Então essa construção da casa, todos esses elementos, eu costumo dizer que agora eu tenho um parquinho de diversão dentro de casa, né? Tem mesmo. Não, é muito dinâmico. Então é um outro momento, um momento de colheita. Sabe quando você planta uma sementinha? Hoje é o seu colhe, lugar. Mas para mim eu colho todo dia. Sim. E coisas maravilhosas, né? Amizades, como a gente falou no comecinho, de ter te encontrado. Amizades é tudo para mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho deixado o amor aflorar o tempo todo. Eu tava vendo lá a sua sacolinha, né? Feito com amor. Sim. É um amor que não cabe em mim, eu preciso dividir. Então chega também um momento onde todas essas questões que a gente viveu, vive, e difíceis de engolir, difíceis de lidar, e que envolve uma luta mesmo, elas passam a ter um outro significado em determinado momento da vida, que é quando você chega num estágio de maturidade. Né? E você falou de uma coisa, Águida, a gente está avançando para a parte final do nosso encontro, inacreditavelmente, porque tem um relógio ali que controla a gente, mas você sabe que a maturidade, esses dias eu brinquei, ficar velho tem que ter vantagens, não é? Uma vantagem. A gente ficar grisalho precisa ter uma contrapartida nesse negócio. Da coisa do feminino, né? Sim, do que a gente é exigido. Fica branco. Pois o corpo não funciona. E você já percebeu que os meninos de cabelo branco são lindos, charmosíssimos. As pessoas olham pra gente e dizem, mas você tá descuidada, não pintou o cabelo.
Mas você tocou num ponto que é a relação do amor e que ele me remete à partilha. Eu só acredito numa lógica de crescimento quando a gente faz isso juntos. E eu acredito muito, Águida, que para essa nossa relação de mulher, de liderança feminina, eu comentei há pouco, eu não gosto dos extremos. Eu nunca olhei homens como inimigos, nunca. Olha, você sabe de uma coisa? Aquela coisa aí do senso comum feminista, né? Ah, e se você teve uma experiência negativa com um homem, os homens não prestam. Eu sempre abominei essa frase. Eu me lembro de há pouco tempo, um pouco mais de 1 ano, 2, está conversando com minha afilhada, e do nada ela disparou com uma frase assim, ah, os homens são todos uns monstros. Eu disse, vamos reconstruir aqui essa história. Fui entender porque que ela tinha dito isso, né? Em que contexto ela tinha tido com 14, 15 anos essa percepção. Tratamos o assunto e eu fiz referências imediatas. Eu disse, vem cá, você é filha de um homem. Seu pai é um monstro e não é efetivamente. Você tem um primo que é como um irmão para você. Seu primo, não. Eu disse, existem homens maravilhosos. Do jeito que existem homens lamentáveis, existem mulheres extraordinárias e existem mulheres lamentáveis, porque o ser humano é isso, é luz e sombra. E todos nós temos o nosso lado sombra, né? A gente se considera pessoas do bem, a gente tem um desafio diário de construir mais que destruir, mas a gente tem monstrinhos dentro da gente. Todos nós temos, é uma escolha de que bichinho a gente vai alimentar. Então, eu não olho homens como inimigos, nunca olhei. No mundo corporativo, eu acredito no esforço colaborativo de modelos mentais distintos, do quanto soma uma percepção, uma empatia, uma liderança, como você trouxe, que é de resiliência, de superação, para um papel dominante do homem, para um papel de caça, né? Que vem dos nossos ancestrais, né? Que vem disso. Eu só acredito na coisa quando ela se complementa, quando a gente soma conhecimentos e competências. E, em especial, para a nossa posição como líderes, mulheres, e o desbravar, ou a gente aprende a se ajudar e a não competir. Eu entendo que essa é uma reflexão nossa. Isso é uma coisa muito importante. Não é, Águida? Nós não sabemos isso muito bem. Pois ainda. Eu acredito muito que essa é uma fragilidade nossa. Por exemplo, se você olhar para o universo masculino, você vê os homens muito parceiros. Não, você tem memes disso, do cara, da mulher ligar pro cara para dizer, tô com fulano, mas como você tá com ele, que ele tá aqui do meu lado? Era um teste. E ele tá dizendo, não, mas ele tá aqui agora. Ela, não, ele tá do meu lado. Sabe? Por causa disso. Eu vi isso da boca de um CEO maravilhoso, jovem, lindo, o cara é lindo. Ele vai saber que eu tô falando dele, né? Depois isso vai para público. Mas ele falou isso, Águida. Eu acho as mulheres, assim, as líderes maravilhosas, elas estão com tudo, e você olha em volta nos centros de formação, nos grandes centros de formação, elas estão lá em peso. O mundo seria das mulheres, olha a frase que esse cara usou. O mundo seria das mulheres se elas se apoiassem mais. Exatamente. Olha que coisa extraordinária. É isso. A visão dele, né? Quer dizer, é um clichê também, né? Porque eu já vi outras pessoas falando dessa forma. Mas eu concordo. Acho que a gente trouxe aqui mais cedo, né? Onde a gente se destaca, o que é o nosso lugar, o que a gente tem que desbravar. Mas essa é uma fragilidade que eu quero deixar na mesa e posta para a nossa reflexão. O que nos impede de nos ajudar mais, de somar mais, de competir menos, de entender que há espaço para todo mundo abaixo da luz do sol, né? Que exigência é essa? Você sabe que eu tenho e aí é pura intuição e percepção, mas eu acredito que nós cedemos à exigência do outro, nós cedemos a essa loucura que você tem que estar bem o tempo todo, feliz o tempo todo, bonito o tempo todo, arrumado o tempo todo. Isso é delírio. E aí eu olho para você e se por acaso você tá com o cabelo um pouquinho mais pintado que o meu, que tá hiper grisalho, eu vou dizer... eu tô navegando no contrário disso. Né? Não, total. Eu tô falando assim, por exemplo, hoje passei um esmalte correndo pra vir pra cá. Sim. Tomei um banho. Tamo junto, eu tava grudando cabelo, aqui. Entendeu? Peguei a primeira roupa que vi. Eu olhei no espelho e digo, putz, eu não pintei o cabelo pro podcast. Mas se você for da forma como eu planto banana de pé no chão,
para uma reunião de executivo, o que vai acontecer? Exatamente. Né? Olha, quantas vezes já botei terninho para ir para reunião? Tudo bem, unha pintada, extremamente feminina, mas de terno. Sim. E a minha voz era mais grave. Sim. Né? Então, porque você está transitando dentro de um sistema. Sim. Você tem que entender, a única diferença a única questão que você precisa levar em conta é que isso é um avatar. Você tem que ter essa consciência. Exatamente. E você sabe quando veio para mim essa consciência? Quando eu saí de uma cobertura aqui em Salvador e fui morar nessa chácara onde eu moro agora, onde eu tive que doar um quarto de sapato, roupa, tudo de trabalho. Fiquei com o mínimo necessário. Uso a mesma roupa, tô nem aí. Apertei uma teclinha de F, alguma coisa. E assim, eu não tô mais preocupada com o avatar. Essa barreira entre a vida pessoal e a vida profissional, ela também está mais fragilizada. Claro. O que é maravilhoso, porque agora você pode ser integral. Você pode ter a sua personalidade e ser vista dessa forma. Porque você quer coisa mais incoerente de alguém que no trabalho é de um jeito e em casa é de outro jeito oposto? Não é só incoerente, como eu não consigo entender como isso se sustenta. Não se sustenta. Porque o nível de estresse, eu entendo que nós representamos papéis. Isso, e você como psicóloga tem absoluto domínio disso. É claro que quando eu atuo com o meu filho como a mãe, eu não atuo do mesmo jeito com o meu liderado, eu não atuo do mesmo jeito com o meu parceiro, meu companheiro, eu não atuo do mesmo jeito com a minha amiga, enquanto papel. Mas a essência, ela é a mesma. Você a essência sim, mas eu acho uma estrutura diferente por onde você passa. Mas eu era assim. Eu cheguei a um absurdo, logo quando eu cheguei, inclusive, aqui na Bahia, eu falei assim, eu não vou de biquíni pra praia comer caranguejo, fazer aquela sujeirama. Eu amo caranguejo. Eu também. Amo. Tem que ter um momento caranguejo, então. Aquele negócio é muito rude, né? Aquilo é terapêutico. Não, mas é rude. Sim, é rude. Né? É rude. Você pegar um martelo, quebrar um negócio, espalhar a perna de caranguejo pra tudo quanto é lado. E as mãos, e quando você abre ele? Eu vou estar na praia de biquíni com um martelo na mão, arrebentando o negócio, fazendo barulho, pro executivo, meu cliente me ver, eu não. Hoje, minha amiga, eu cozinho caranguejo e já dou para ele, entendeu? Isso aí. Então, eu acho maravilhoso um pouquinho dessa evolução, que a gente pode, inclusive, estar mais leve, estar mais solto. Eu só não pus meu vestidinho de hippie para vir aqui, né? Porque era o seu podcast, eu não ia fazer essa... Mas eu tenho vontade, sabe? Eu estou caminhando para isso. Um dia vocês vão me ver grisalha, se Deus quiser. Meu vestidinho de hippie, minha sapatilhazinha. Porque a gente volta, né, para o lugar e porque a gente quer conquistar. Exato. Né? Mas eu entendo que fique na mesa, meninas em especial, o quanto a gente ainda precisa caminhar para se apoiar mais. Para ter uma relação de parceria, de troca. Desse olhar da empatia, voltado primeiro para a gente, para a nossa relação, né, com a outra. E essa compreensão de que há espaço, existia espaço antes de você, existe com você e vai existir espaço depois de você, onde quer que nós estejamos, a gente né? Muito, mas as pessoas precisam entender que ninguém é o centro do mundo, do universo. E aí, Águida, duas coisinhas. Eu quero falar de inspiração. Quem te inspira? Quem são as mulheres que te inspiram? Vale falar da anfitriã? Ah, não, claro que não. Quem são as mulheres que te inspiram? Vamos de uma categoria as supra-sumos, né? As que não estão mais aqui. Sim. Eu diria a gente estava falando de Jung, né? Então, sim. Eu diria uma delas que para mim foi muito marcante, inclusive no início da minha formação como psicóloga, que é a Nise da Silveira. Ok. Psiquiatra que rompeu as barreiras, que chacoalhou o mundo de saúde mental quando humanizou, né, o sistema de tratamento da época, e a gente está falando da década de 40. Tá. Ela chega para dizer, não, uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, ele é um ser humano.
né? Está temporariamente Aí ela traz para a afetado. mesa animais domésticos, ela traz para a mesa arte-terapia, ela traz para a mesa os conceitos junguianos. Sim. Eu era encantada de quadro e a conheci. Tive a honra de Águida. conhecer, porque eu também tive essa experiência, né? Um estágio no Manicômio em São Paulo. Sim. Então, eu venho de uma origem de psicologia clínica. Sim, sim, sim. E acabei na área de RH totalmente por acaso. Mas esse é um outro podcast para a gente falar, né? Ótimo, já tem tema. A segunda, a Clarice Lispector, que sou apaixonada, uma das escritoras mais intimistas, né? Que eu já tive o prazer de ler, li tudo, devorei tudo. Eu sou completamente apaixonada. Embora acho que assim, a inspiração que ela foi para mim foi através da obra, não da biografia. Sim, porque, sim. pessoalmente, eu acho que ela, como escritora, tinha várias questões, né? Era uma pessoa que não tinha nada de empatia, de carisma. Sim. Né? Então, eu estou falando da obra. Da obra. A terceira, minha mãe. Por que minha mãe? Porque minha mãe me fez descobrir o exato sentido desse conceito da empatia. Né? Que muita gente confunde isso, né? Acredita que a empatia é se colocar no lugar do outro. Perfeito, não. Né? E empatia não é isso. Empatia é você considerar que, em primeiro lugar, existe um outro. Existe, você tem a percepção do outro. E esse outro que minha mãe me revela quem eu sou. Porque eu sou exatamente o oposto. Eu passei a minha vida tentando negar aquilo que ela era para ser diferente da mulher submissa que ela foi. Sim. Mas dentro de toda essa submissão dela, ela me mostrou o que é resiliência, de criar 6 filhos, de trabalhar, era professora, né? Sim. De me levar com ela para a escola. E isso me trouxe uma série de problemas depois, de autoestima. A filha da professora, eu não queria estar no palco. E eu ficava do lado dela enquanto ela dava aula. E eu tenho um perfil, né? Sou muito tímida, sou muito fechada. Não parece, mas é. Sim. E então ela me deu presentes lindos durante a vida até hoje, com 80 anos, acabou de fazer 80 anos. Ela tem todo um conhecimento de fitoterapia. Ai, que lindo! Que a minha filha herdou. Minha filha ganhou esse presente. Eu nem tanto. Olha! Eu sou muito prática, né? Deu dor de cabeça, eu não tomo remédio, mas também não tomo chá. Então a minha mãe ela é fascinante por isso, pela simplicidade. E outra, ela tem um carisma que eu nunca vou ter. Ela é capaz de entrar no ônibus e sair amiga de todas as pessoas, entrar no avião, a mesma coisa. Quem a conhece é apaixonada. É apaixonante, ela é apaixonante, minha mãe. Meu pai, idem, só que de outra forma, claro. Né? Mas ela é minha inspiração. E chegando depois dela para uma coisa mais contemporânea, Ana Castro, minha parceira desde sempre, sei lá, 18 anos de parceria. Primeiro eu fui fornecedora e depois ela virou parceira, uma grande consultora na área de desenvolvimento humano no mercado. Sim. Sou muito apaixonada. E uma versão um pouco mais jovem, que é a Fernanda Bottecchia. Fernanda Bottecchia, ela foi minha estagiária, é psicóloga de formação, também ela está como gerente de RH de uma indústria no Polo. Eu empurrei, né, para o cargo. Mas é uma pessoa que eu amo cada segundo de estar com ela, porque ela é de uma sensibilidade, ela é de uma perspicácia fora de série, extraordinária. Sim. Então, e você para complementar esse amor, esse carinho, essa paixão que eu tenho, admiração assim pelo seu trabalho, que eu acho sério em primeiro lugar, seríssimo, nada do que você faz é superficial. Em segundo lugar, tem que jogar esse confete, porque é verdade. Não, é genuíno. E traz para o mercado a Arta cheia de propósito, cheia de leveza, cheia de elementos que, vou te dizer, o nosso mercado precisava. Né?
Então é isso. Você sabe que você está falando e a gente está se olhando e seu olho brilha. Então, quando você fala de tudo isso, uma vez me perguntaram numa entrevista, eu digo, agora se eu conto isso aqui, o povo nunca mais contrata a Arta, né? Mas então, calma, viu, gente? Eu vou explicar. Me perguntaram numa entrevista qual era o meu maior talento. Eu nem pensei, disse leolho. E aí as pessoas ficaram que era uma coisa que minha avó dizia, eu digo leolho. Eu disse, leolho, eu sei leolho, eu sei escolher gente boa. E eu disse, não, gente, meu maior talento é contratar gente melhor do que eu. Porque eu sempre tive a preocupação de contratar gente muito melhor do que eu para trabalhar. E eu vou pro olho. É claro que a ciência comportamental nos ajuda, a experiência. Então, meus clientes, calma. Eu não saio por aí contratando gente para vocês lendo o olho pela só. Íris, né? Pela íris. Não sou iridologista. Mas é o brilho, né? Mas os olhos falam, não é? A história de que eles são a janela da nossa alma é verdade. Né? A vida no que a gente fala está no nosso olhar. E você fala com muita verdade, né? O olho brilha contando dessa trajetória toda. E as mulheres Rapaz, eu tenho uma inspiração muito curiosa, que eu não a conheci. Ela morreu no ano que eu nasci, mas eu li toda a obra dela, comecei a ler com 9 anos de idade. Que eu dizia que era minha dose de cultura inútil, mas não é. Eu sou completamente apaixonada por Agatha Christie. E depois eu fui estudar a biografia dessa mulher. Que foi na sua área de atuação, a projeção que a Agatha Christie conseguiu. Eu dizia que eu conhecia toda a Europa por causa de Agatha Christie. A maneira como ela descrevia Londres, como ela descrevia o cenário, sim, ela é inglesa. Os elementos culturais, eu sou apaixonada por literatura, então os elementos culturais que ela trazia não era descobrir quem matou, além disso instigar. Mas sabe que a Agatha Christie foi a minha primeira referência de gostar de gente. E gostar de ler. Porque ela dizia o seguinte, a natureza, ela na fala pela boca do detetive dela, de uma detetive que era uma velhinha, porque ela tem alguns detetives famosos, né? Mas a velhinha, a Miss Marple, que é uma idosa de uma vila, e ela diz o seguinte, a natureza humana é a mesma em todo lugar. Então ela conseguia descobrir as tramas ali, porque ela fazia referência a pessoas que ela conhecia e a comportamentos que essas pessoas tinham dadas determinadas circunstâncias. Então, quando fui entender a minha praia de gostar de gente, eu disse, a Agatha Christie foi uma grande influenciadora. E ela teve passagens muito difíceis na vida dela, tem um hiato aí de um período, mas para a época em que ela viveu, se posicionar como a escritora que ela se posicionou, no gênero que ela se posicionou, e o sucesso que ela alcançou. Então, Agatha Christie, com certeza, eu tenho toda a obra dela. Eu fico brincando que o único apego material que eu tenho na minha vida são os livros. Eu comprei o tal do livro daquela moça lá que fala de arrumação e estava indo tudo bem até ela dizer, dê seus livros todos. Eu disse, não, pare. Pare, é muita dor. Isso é minha velhice. Então, eu namoro, eu pego, eu paquero. Meus livros são minha velhice ali. Então, a Agatha Christie é uma grande inspiração. Eu falo muito de minha avó materna, Ned. E Ned estudou até a 2ª série. Tinha sérias limitações na escrita. Eu tenho cartas de Ned guardadas, mas de uma sabedoria. Ned viveu até os 94 anos. O nosso momento de despedida foi um momento lindíssimo. E Ned é uma referência para mim quase todo dia, das coisas que ela falava. Ned só me trouxe problemas na esfera do trabalho, porque ela criou 2 preconceitos em mim que eu tive que lutar e que a gente vive. Minha filha cesteira que faz um cesto faz 100. Então, a relação de você entender que tem que perdoar o outro e, em especial, pedagogicamente aceitar o erro, Ned me deu trabalho para transpor isso. E a segunda coisa é que ela dizia um negócio surreal, eu sempre conto isso em palestra.
Olha, gente de olho verde e dente afastado é falso. Aí você vai fazer um processo seletivo. Vocês concebam isso. A primeira vez que eu comecei a fazer processo seletivo, com 18 anos, que eu vi a pessoa na minha frente com dente afastado de olho verde, eu dizia, meu Deus, não é confiável. Então você veja. Você vê como é difícil, porque uma relação que você tinha, uma conexão profunda com alguém que te ajudou a construir uma crença. Pois é, e que claro que eu digo, Ned, relaxe, pelo amor de Deus. Agora, o mais assustador não é isso. O mais assustador é que as pessoas íntimas a mim, com essas duas características, lamentavelmente deram razão a Ned. Poxa, aí é difícil. Ai, meu Deus do céu. A escolha é justamente para testar mesmo. Não é? Então vamos ver, né? Para provar a teoria de Ned, né? Minha mãe, Águida, você estava falando, e de novo, tantas similaridades, né? E eu acho que é isso. Essa história de opostos se atraem é só na física. Nas relações humanas isso não existe, né? Você falou sobre a sua relação. Também, né? Sim, claro. Para aprendizado, então, a sua relação com a minha mãe é exatamente a mesma que a minha. Eu admiro e respeito muito minha mãe, além do amor natural. Mas eu decidi muito cedo que eu não teria a vida que minha mãe teve. Como mulher, né, como um posicionamento de independência, de liberdade. Mas eu respeito muito minha mãe pela luta e pela trajetória dela e pela superação que, infelizmente, ela não reconhece. Eu gostaria muito que ela valorizasse tudo que ela passou e tudo que ela sobreviveu. Eu olho minha mãe como uma sobrevivente. Ela sente mais dor com o olhar dela sobre ela, mas eu a olho como uma sobrevivente. Meu maior respeito a ela é por tudo que ela passou, por ter criado 2 filhos de maneira digna, em condições limitantes em vários momentos. Então, eu a admiro e essa é a característica mais forte que eu trago de minha mãe, como sobrevivente. Isso é determinante para a minha trajetória. Parte, né, da inspiração mesmo. Faz parte. E olha que presente, você consegue transpor através da sua própria jornada toda essa história que você viveu com ela. Né? E também eles são fatores de inspiração, porque a minha... Toda e qualquer conquista minha nunca foi... As coisas legais que acontecem eu considero como consequências e sempre entendi que é assim, porque o que me faz acordar é a gente brincou aqui na estante, né? Como é que você consegue? A gente vai ter eternidade para descansar, rapaz. Então, quando está de olho aberto, está respirando, vamos fazer a nossa parte aí de construção do mundo. Mas os fatores motivadores sempre foram eles, os meus pais, o meu filho, e essa sensação de que uau, o que me deram eu estou usando para o mundo e se ficar melhorzinho, então a gente já cumpriu aí parte do que nos foi confiado. Então eu tenho essas 2 inspirações, tenho muitas pessoas da minha relação profissional que eu não quero ser injusta, porque é assustador, 3, não é? Né? Mas eu tenho pessoas que passaram por mim como lideradas e que hoje estão brilhando e são mulheres isso, né? Que eu olho e digo, uau, que delícia, né? É muito bom. Olhar para isso. Pessoas que hoje fazem parte da minha relação como clientes e que se tornaram amigas, porque é engraçado quando você estabelece essas relações, né? Você cria relações para a perenidade e que eu vejo a trajetória de luta, de crescimento e aprendo com essas mulheres todos os dias. Aprendo com a batalha delas, com a construção delas, com a superação dos desafios delas. Então... e são mulheres extraordinárias, né? E as mulheres que vieram acompanhando a gente aí nas relações pessoais e de amizade, né? Você está aqui e ter começado o ano, espero que você entenda isso como uma prova do meu amor e admiração por você. Vai fazer chorar. Porque é verdade, não poderia ser diferente. A maneira como você tem contribuído para esse nome aqui existir e se fortalecer. Então eu tenho uma gratidão por você assim infinita, né? E quero honrar a sua confiança sempre. Esse é um grande desafio e quero fazer uma convocação, se você me permitir. Claro. Vou começar e vou deixar você fechar, tá? Tá bom. Eu quero convocar os homens. Eu não quero convocar as mulheres, porque esse nosso papo, a gente não está aqui deixando com vocês nenhuma verdade absoluta. E a gente também não está dizendo que as nossas trajetórias foram as melhores trajetórias.
são as trajetórias a serem seguidas. A gente não está dizendo nada disso. Esse foi um momento de partilha. Se do que nós partilhamos, algum insight, alguma coisa ficar para te provocar, para que você pense em uma transformação que seja significativa para a sua vida, a gente já fica muito feliz. Exato. Não é de forma alguma Na verdade, eu vou gravar um podcast para falar de todas as besteiras que eu fiz na minha vida, porque isso eu vou gostar de falar. Eu sou bem boa de contar as minhas desgramas, sabe? As besteiras, as misérias que eu fiz, os foras. Ai, meu Deus, eu sou uma tragédia. Então, isso eu curto falar à vontade e fico mais confortável de falar disso do que dos acertos. Apesar de reconhecer, mas não quero que fique, né, uma provocação diferente como uma ideia, um ideal de modelo. Não é isso que a gente quer. A gente quer fortalecer a nossa relação. A gente quer deixar um espaço para que a gente debata, para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Então, se isso servir para você, se te ajudar de alguma forma, a gente vai ficar muito feliz. E deixar essa provocação sobre a nossa fragilidade. Que vocês escolham a partilha mais do que a competição, a união mais do que a desavença, né? Um olhar de maior generosidade, acho que essa é a palavra, generosidade. Mas o meu convite maior vai ser para os homens. Nós precisamos que vocês nos enxerguem como parceiras, como companheiras de vida. E eu não estou falando como companheiras na relação matrimonial, conjugal, como companheiras na sua estratégia de negócio, como um complemento para o que você define, como uma força. Porque não duvidem, e essa é uma provocação, meninos, amorosa a vocês. Acreditem, é uma provocação amorosa. Eu assino embaixo, hein? Se a raça humana dependesse de vocês para procriar e para existir, nós já estaríamos extintos há muito tempo. É uma provocação amorosa porque a gente sabe que biologicamente vocês têm uma série de limitações, inclusive a dor, e nós não. Eu não sei o que é que foi feito da gente, eu não sei o que é que Deus, a divindade, o universo, qualquer que seja a sua crença, eu não sei por que nós fomos dotadas assim. Mas o fato é que fomos. Então, a gente só precisa que você acredite e nos dê esse espaço. Nós vamos errar, é claro, porque nós somos feitos do mesmo material genético que vocês. Mas as nossas competências são complementares. Nós nos completamos e, com isso, corporativamente, nós somos um fator de sucesso para a sua estratégia e não o contrário. Uma mulher ter licença maternidade não torna essa mulher improdutiva. Eu trabalhei até o dia de ter neném, no dia, e voltei a trabalhar um mês depois. E trabalhei mais do que todo mundo porque o meu filho era a minha grande inspiração e motivação para trabalhar. E é isso que os filhos são para todas as mulheres. Então a maternidade só nos impulsiona. Existem mulheres que fazem uso errado disso? Não tenham dúvida. Existem homens que fazem coisas erradas por mais outros variados motivos. Então a gente precisa acabar com aquela frase: não vou contratar uma mulher porque ela não dá conta. Ela dá conta. Eu quero só fazer essa convocação no final. E quero te deixar pedindo para você fechar. O que é que você recomenda para essas novas líderes, para essas mulheres que querem começar uma vida de líderes? E se quiser deixar um outro recado para os meninos, esse espaço é seu, minha meninos, querida. Eu queria fechar dizendo assim, olha, se não der oportunidade, a gente vai pegar. Né? Muito de uma bom. forma amorosa ou não, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde a gente vai estar lá, né? Nós já estamos. E para as meninas, eu acho que joga fora as receitas. Primeira coisa, joga fora as receitas. Todas as receitas que você ouvir, joga fora, porque elas não dizem respeito ao que está aí dentro, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, tenta, vai lá e faz, né? O que você quiser. Desenha primeiro, prototipa na sua mente, arregaça as mangas e vai lá e faz. Porque a gente sabe que você pode. É isso. Muito bom. Não poderíamos terminar melhor, não é? Vocês sabem que eu faço 50 anos esse ano e, pessoalmente, eu fiz um desafio. Eu preciso fazer 50 coisas que eu nunca fiz para comemorar os 50 anos.
E eu vou, poxa, eu tinha que fazer vídeo disso, tem que ser na esfera pessoal. Grava aí essa parte para eu fazer aqui e eu depois postar. Eu nunca comecei um ano de maneira tão especial numa iniciativa profissional como essa. Então, o 5º vídeo dos 50, o 5 de 50, é o meu vídeo de agradecimento à Águida Lima por esse podcast maravilhoso. Espero que vocês curtam, porque para mim foi inenarrável. Foi extraordinário. Deixa eu te dar um abraço. Vai tomar esse abraço? Obrigada, meu amor. Muito obrigada, viu? Tranquilo?